Quero ler com você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Não, essa aí não. Essa eu não sei pregar. Essa é para você. 1 Tessalonicenses 5, 18. A gente vai deixar essa parte importante aí, para quem sabe ministrar a respeito disso. Quem achou diz amém? Diz assim, minha versão NVI, diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vou ler mais uma vez. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, Deus ele vinha trazendo uma palavra ao meu coração para esse dia, e foi muito lindo a forma como ele confirmou essa palavra ao meu coração. E Deus falava ao meu coração acerca de gratidão. E quando eu li esse texto, eu falei, é isso aqui. Falei, é bem isso. Porque o texto está falando uma coisa que, se nós pararmos para ler, é simples. A gente sempre ouve isso, só que se pararmos para refletir, é profundo. Está dizendo para nós darmos graças. E dar graças aqui, em todas as circunstâncias, não é simplesmente fazer uma oração de agradecimento. É no sentido de ser grato. Estar grato. Dar graças em todas as circunstâncias. Isso é muito profundo. E ele termina dizendo que essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Eu comecei a refletir sobre gratidão, e Deus nessa noite vai nos levar a pensar, amém? Fala para quem está do seu lado aí, você gosta de pensar? Toda vez que Deus quer nos levar a uma mudança, Ele nos leva a pensar acerca de algo, amém? Ele nos leva a refletir. E eu comecei a entender que gratidão é muito mais do que essa coisa superficial que nós ouvimos falar muitas das vezes, até falamos e cantamos, como cantamos aqui agora. É algo muito mais profundo e é pertinente do coração de Deus para mim e para você, para a nossa vida. E você vai entender isso ao longo dessa mensagem. Porque eu vejo que gratidão, quando falamos de gratidão, estamos falando primeiramente da vontade de Deus para nós. É a vontade dele, ponto. Quando falamos de gratidão, falamos mais do que, como eu disse, dar graças. Falamos de um estado de espírito. Um estado de espírito. Gratidão. Vai pegando aí. Quando falamos de gratidão, estamos falando de algo que Deus utiliza para nos tirar de um lugar de derrota, um lugar de lamentação, murmuração, e nos leva a um lugar de fé, de vitória, de ânimo, amém? E a intenção dele com isso é que nós sejamos gratos o tempo todo. E aí é que a coisa pega, amém? E precisamos entender para isso que gratidão é uma opção. Sendo o propósito de Deus para mim e para você, gratidão seria um estilo de vida de Deus para os seus filhos. Consegue pensar nisso? Um estilo de vida, gratidão. Você acorda pela manhã, o seu objetivo, viver um estilo de vida, que é ser grato a Deus o tempo todo. Consegue entender isso? E por que gratidão é importante na Bíblia? Porque Paulo está escrevendo para os caras e dizendo, vocês precisam ser gratos. Porque gratidão alegra o coração de Deus. Se há uma coisa que alegra o coração dele, é ele olhar para o caos da terra e ver um filho agradecendo, sendo grato. Mas é necessário nós entendermos o sentido dessa palavra, sendo que gratidão começa em um sentimento e se externa numa conduta, num estado que nos leva a um estilo de vida.
Difícil ou fácil? Difícil, né? Então vai ficar fácil, calma aí. E a gratidão, apesar das circunstâncias, ela é uma prova de fé. Ou seja, se eu sou grato a Deus quando tudo está bem, legal. Se eu sou grato a Deus quando tudo está mal, eu estou provando a Deus o quê? A minha fé. Porque Deus olha para o cara, está tudo ruim na vida dele. Vai lá o Jó, por exemplo. E ele está dando graças a Deus. Ele está sendo grato a Deus o tempo todo. É como se você dissesse para Deus, apesar dos problemas, das dificuldades, eu estou tranquilo, porque eu sei que o Senhor está no controle. Muito obrigado. Consegue entender isso? É louco ou não é? Eu amo quando a mensagem é louca. Porque Paulo disse que o evangelho é louco, né? A pregação do evangelho é loucura. Então, eu preciso pregar uma mensagem doida todas as vezes que eu subo aqui. Porque o confronto de Deus para nós é do Espírito para a nossa alma, amém? E eu comecei a entender, mais do que isso, que gratidão é um sacrifício. Sacrifício em honra ao Senhor. Salmos 50, versículo 23, diz assim, ó. Salmos de número 50, verso de número 23, parte A. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Olha o que Deus está dizendo. Se você quer me oferecer um sacrifício, me ofereça sua gratidão, porque você está me honrando. E é muito interessante isso, porque quando se falava de sacrifício no Antigo Testamento, se referia a sacrificar um animal, e o sacrifício era um holocausto, um sacrifício totalmente queimado. Então, era queimado totalmente aquele animal, e Deus, quando recebia aquele sacrifício subia como cheiro suave às narinas de Deus. E Deus inspirava aquilo. Ele recebia o sacrifício. Eu entendo que Deus está dizendo, me ofereça a sua gratidão em sacrifício. Quando você for grato a mim, mesmo no momento de dificuldade, ou seja, sacrifício, eu vou receber o seu sacrifício como aroma suave às minhas narinas. Quem está comigo diz amém. E entendo, só estou na introdução para a gente entender um pouco mais sobre isso, tá? Que o contrário de uma vida de gratidão é uma vida de murmuração. Aí que a coisa complica, porque a murmuração entristece muito o coração de Deus. Em contrapartida, a gratidão alegra o coração de Deus. O povo de Israel só não entrou na terra prometida porque murmuraram. Deus olhou para aquele povo, estava tudo bonitinho, todo mundo estava quietinho, com a boquinha fechada. Estava indo tudo maravilhosamente. O povo começa a murmurar e Deus falou, não vai entrar na terra que eu prometi, porque vocês são ingratos. Vocês murmuram. Consegue entender isso? Que eu e você podemos alegrar o coração desse Deus que é amoroso, que é maravilhoso, que é poderoso, mas em contrapartida podemos entristecê-lo de uma forma absurda. Apenas deixando de ser gratos e murmurando. E aí a pergunta vem para mim e para você, o que tem prevalecido em nossas vidas? Gratidão ou murmuração? 10 segundos para eu e você pensarmos. Gratidão ou murmuração? Quando Deus olha para mim e para você, o que Ele mais vê? Alguém grato? Ou alguém ingrato, que está murmurando, reclamando toda hora? Essa resposta é difícil para mim. Acho que para nós. E o que me ocorreu para trazer essa mensagem foi algo muito curioso.
Foi um insight, na verdade, eu creio do Espírito Santo, claro. Veio assim na minha mente. Nós frequentemente aguardamos a ausência de problemas para sermos gratos. Mais uma vez, essa vai para o Facebook. Nós frequentemente aguardamos a ausência de problemas para sermos gratos. Ou seja, Deus pode fazer 1.472.349,2 coisas boas na minha e na sua vida. Mas se tiver uma coisa que nos atrapalha, um problema, uma questão não resolvida, nós permanecemos ingratos. Consegue identificar isso? Porque nós aguardamos que tudo, exatamente tudo, esteja bem. E a verdade é que isso nunca vai acontecer. Não haverá um dia que eu e você acordaremos e não haverá nenhum problema, nenhuma questão não resolvida, nenhuma dificuldade. Por isso, se aguardamos a ausência de problemas para externar gratidão, nós jamais o faremos. O próprio Jesus disse, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Portanto, nós devemos contar com as aflições todos os dias. Mas a pergunta é, nós deixaremos de ser gratos ao Senhor por conta das aflições? Até que ponto o diabo ele consegue lançar uma coisinha, às vezes muito pequena, e roubar a minha e a sua gratidão? E é interessante você entender isso, gratidão como satisfação em Deus. Satisfação em Deus. Quantas das vezes Deus ele nos dá tantas coisas? É como o filho, o pai e o filho, por natureza ingrato. Nós somos, por natureza, ingratos. O pai pode dar 32 brinquedos para o filho no Natal. Mas se não vier aquele que ele pediu, ele não vai ficar grato. Ele não vai agradecer o pai. Ou seja, nós queremos sempre do nosso jeito, da nossa maneira, na nossa hora, no nosso tempo. E se Deus não faz, não está bom para nós. É isso que a nossa alma diz. Consegue entender? Mas a palavra está dizendo, não importa as aflições, não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa se não ocorreu do seu jeito, da sua maneira, na sua hora, seja agradecido. Amém? Eu entendo que quando nós começamos a enxergar as coisas à luz de Romanos 8:28, que diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, se tem uma coisinha que não está dando certo, por algum motivo, isso coopera para o meu e para o seu bem. Consegue entender? A gente não aceita muitas das vezes, mas por algum motivo, por alguma razão, Deus está construindo algo em nós com aquilo. E nós precisamos entender isso. E quando nós enxergamos tudo à luz de Romanos 8:28, nós começamos a dar graças pelas coisas que não deram certo também. Aleluia. E aí, falando disso, eu não posso deixar de citar esse texto aqui, que é um clássico. Atos 16:22. Atos 16:22. Acompanha comigo no telão, por favor. Diz assim, Atos 16:22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, contra Paulo e Silas. Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites,
Muito ou pouco? Muitos. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Nós já conhecemos esse texto, nós já conhecemos essa história. Paulo e Silas na prisão, cantando, orando, adorando. E eles estavam ali o quê? Sendo gratos. Mas a minha pergunta é, por que esses caras, depois de apanharem, tomarem muitos açoites, tiveram os pés presos no tronco, no interior do cárcere, por que eles continuavam adorando a Deus e sendo gratos, cantando e orando? Imagina os outros presos, o texto diz que eles os escutavam, cantando e orando. Imagina a indignação dos outros presos, por que esses caras estão cantando, por que eles estão louvando, por que toda essa cantoria, eles acabaram de tomar uma surra. Por quê? E eu entendo que não era apenas nesse episódio aqui, não foi apenas nesse episódio que Paulo, Silas e a igreja primitiva sofria tribulações e aflições horríveis, mas deixavam de ser gratos o tempo todo a Deus. Eles sofriam uma perseguição contínua, apanhavam, eram presos, mas eles não deixavam de ser gratos. E a pergunta é, por que hoje nós temos uma diferença tão grande? Porque hoje nós somos crente dodói, eu falo por mim, que qualquer coisinha que aconteceu, ai Deus, está doendo demais, por que isso? O Senhor não falou que ia ser assim, eu pensei que ia ser fácil. Fulano falou comigo isso, estou triste. Por quê? Porque eles eram gratos por aquilo que Cristo já havia feito. Jesus veio e morreu na cruz. E eles entenderam, a salvação chegou. Acabou, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O Espírito Santo veio, nós não somos daqui, estamos indo embora. Eles entenderam. E eles estavam alegres e contentes. Então, podiam surrá-los, podiam prendê-los, podiam fazer qualquer coisa. Eles estavam lá, em gratidão. Mas hoje, o que nos move não é o fato de quem Cristo é para nós. Quem Cristo Deus, ou melhor, quem Deus é em nós. Mas o fato das circunstâncias que nos rodeiam o tempo todo. E eu vejo uma diferença tão grande na igreja primitiva, nesse aspecto de gratidão, de louvor. E hoje mesmo quando recebemos coisas boas do Senhor, ainda faltamos em agradecer, ainda faltamos em ser gratos, e muitas das vezes murmuramos por aquilo que ainda não aconteceu. É ou não é? Fala que é, para não parecer que é só comigo, amém? Amém. Outra coisa, a igreja primitiva era cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito de gratidão. Quem tem o Espírito Santo é grato o tempo todo. Quem tem o Espírito Santo, gente, é uma coisa maluca. Quem é cheio do Espírito Santo, amém? A minha oração é que eu e você sejamos cada dia mais cheios dele, amém? Quem é cheio do Espírito Santo, o mundo está acabando lá fora, tudo está caindo. E a pessoa está ali, Deus, o Senhor é tão bom, eu te agradeço, como o Senhor é lindo, 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 lindo és. E a pessoa está cantando e o mundo está acabando lá fora. Porque o Espírito Santo traz uma paz e uma gratidão tão grande. Por quem? Cristo é em nós. Pelo que Ele fez por nós.
Nós ficamos o tempo todo, Deus, faz isso, faz aquilo, faça aquilo outro para mim. Ele já fez na cruz há 2000 anos atrás. Está feito. Eu já fiz. Está pago. Amém? E eu começo a entender, gente, que em contrapartida a ingratidão predomina o coração da sociedade em geral, não apenas dos cristãos, mas de todos nós. A ingratidão é muito grande. E começo a ver que o processo de instalação da ingratidão em nós é através da insatisfação. A gente vive numa sociedade que é extremamente insaciável. Sempre quer mais, sempre busca mais, sempre procura mais e nunca está bom. Nunca há contentamento. Não importa o carro que Deus te dá, você sempre quer o melhor. Você tem lá o seu Fusca 1970, amém? Está amarrado? Amém. Você tem o seu Fusca 1970, só um exemplo, tá? Nada contra o Fusca, só um carro antigo. O seu carro te leva para onde você quer ir, amém? E você fala, não, Deus, olha o vizinho ali, com a SUV, com a BMW. Sou teu filho, quero o melhor. E Deus fala, esse já está te levando para onde você precisa ir, não está? Tá. Mas eu preciso, Deus. Mas será que nós realmente precisamos? O Fusca te leva para onde você quer ir. A SUV, a BMW também não te leva? A questão é que nós queremos suprir a síndrome de inferioridade que há em nós. Porque o vizinho tem a BMW, eu não posso ter um Fusca. Eu preciso ter um carro pelo menos à altura de uma BMW. E aí eu compro a BMW, o vizinho compra a Ferrari. E aí eu começo a disputar. E esse exemplo é com carro, mas isso vale para tudo na nossa vida, na sociedade, amém? Porque nós queremos sempre mais. Mas não é porque precisamos de mais. É porque não queremos ser inferiores a ninguém. E eu te convido a partir de hoje a pensar se aquilo que você tem pedido a Deus é porque você realmente precisa ou é porque é para massagear o seu ego, o seu orgulho e a sua alma. Porque eu me pego direto pedindo coisas para Deus que eu mesmo olho para mim e digo, eu não preciso disso. Eu quero por outros motivos, mas eu não preciso. E sabe qual é o problema, gente? Não é crescer e querer cada vez mais. O problema é quando você nunca está contente com o que você tem. O desejo de Deus é que nós cresçamos e possamos ir muito além. Muito além. Só que quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que Ele tem feito, aquilo que Ele tem nos dado, nós somos ingratos. E aí você vai para o vizinho e fala, Deus, ele tem a Ferrari, por que o meu Fusca? Deus fala, porque você é ingrato. Brincadeira, Ele não fala isso. Mas Deus pensa, vai, você é ingrato. O dia que você for grato, aí você vai passar para um carro melhor. Aí eu vou te dar algo melhor. E muitas das vezes Deus permite que a gente fique com o Fusca uns 10 anos para a gente aprender a agradecer. Porque a gente bate o pé e fala, Deus, eu não aceito, eu quero o carro melhor. Deus está falando, aprenda a ser grato no pouco, que eu vou te colocar sobre o muito. Amém? E a gratidão, gente, é uma coisa muito maluca, porque ela ocorre quando a gente contempla a precariedade daqueles que nos rodeiam. Ou seja, eu estou aqui, a coisa está feia, eu estou com uma dor de cabeça e eu vou no hospital. Estou mal, dor de cabeça, não é legal. Vou no hospital, chego lá, tem uma pessoa vomitando, a outra está quase morrendo, o outro chega, tomou um tiro. Aí você olha para tudo aquilo e fala, não, já passou a dor de cabeça, estou melhor. Porque não é nada perto daquilo que os outros estão passando. Portanto, quando a gente começa a contemplar pessoas que estão passando por coisas absurdas, lugares do mundo que estão passando por escassez,
E não só em outros lugares, mas aqui mesmo, pessoas tão próximas de nós. E você começa a dar uma voltinha por alguns lugares e começa a ver como a situação das pessoas é triste. Aí você olha e fala, realmente, eu tenho que agradecer. O problema é que a gente só olha para cima, para quem está melhor do que nós. Nós nunca enxergamos quem está embaixo, quem está pior, quem está com problema de saúde, quem está quase morrendo. Enquanto a gente não enxerga isso, a gente não dá valor. Eu vi uma imagem no Instagram esses dias sobre isso. O pastor ele postou uma foto de um menino, uma criança, acho que tinha uns 6 anos. Ela não tinha as 2 pernas. Não tinha as 2 pernas. E ela sentou no chão e desenhou com giz de lousa 2 pernas assim. E sentou. E a imagem dizia, você tem pelo que agradecer? Porque a criança queria ter 2 pernas. E eu olhei para isso e comecei a entender que Deus quer que sejamos gratos nas pequenas coisas. Nas coisas que nós nem notamos mais. Porque a verdadeira alegria, gente, não está nas grandes coisas. Está nas pequenas. Está naquilo que nós não valorizamos no dia a dia. E Deus olha para a gente e fala assim, você não precisa de mais, eu já tenho dado tudo o que você precisa. Eu já tenho te dado. Por isso que 1 Timóteo, mais uma vez, o maluco do Paulo escreveu, 6,6 de 1 Timóteo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha isso. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo está falando, não queira muito não. Tendo sustento e com o que nos vestir, esteja contente. Você tem? Esteja contente. E aí, um outro texto, também dele, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses 4:11 diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É maluco ou não é? Ele está dizendo, se eu tiver, tá legal. Se eu não tiver também, eu já aprendi o segredo de viver contente. Eu já aprendi o que é gratidão. Muito ou no pouco, eu sou grato. No muito ou no pouco, eu sou feliz. No muito ou no pouco, eu sou contente com Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí você vê essa frase atrás de alguns carros na rua. E a pessoa não entende o contexto. Se ela soubesse que está dizendo que ela pode passar fome, ou ter comida, ou não ter roupa, ou ter, e ser feliz do mesmo jeito, acho que ela não colocaria essa frase. Mas está dizendo, você pode todas as coisas, seja grato. O segredo não é ter simplesmente, é agradecer pelo que se tem. O segredo não é ter simplesmente, é estar satisfeito com aquilo que temos. Consegue entender isso? E aí, viajando nessa maionese, eu comecei a entender que ingratidão foi a síndrome de Lúcifer. O texto em Ezequiel 28. 28:13 de Ezequiel diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Versículo 14, olha isso. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Agora, ó, Isaías 14, versículo 12.
Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Deus fez Lúcifer e chamou ele de minha delícia. Fez ele com as pedras mais preciosas. Fez ele com tudo que tinha de mais lindo. Onde Lúcifer passava, todo mundo abria a boca, caía o queixo. Porque ele era o cara. Deus o fez assim. Deu a ele sabedoria, o texto diz que ele tinha uma sabedoria incrível. Deu a ele habilidades. E tudo mais, ainda o ungiu como querubim da guarda. Ele estava num alto nível. Deus o criou e o instituiu assim. Mas chega um momento que ele olha e fala assim, quer saber? Tá legal, tô gostando, bacana, mas eu quero um pouco mais. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Sabe o que eu entendo com isso? Ele para de agradecer por aquilo que ele já era. Tenta se tornar aquilo que ele jamais foi criado para ser, semelhante ao Altíssimo. Eu e você somos semelhante ao Altíssimo, amém? E ele é lançado dos céus. Porque a ingratidão, ele para de agradecer e ser grato. E isso o leva a um orgulho. Diga para o seu vizinho aí, orgulho. Por que orgulho? Porque todas as vezes que nós somos ingratos, nós estamos passivos a ser dominados pela síndrome de Lúcifer, orgulho. Todas as vezes que você agradece a Deus, você está se humilhando diante de Deus. Você está sendo humilde. Deus, obrigado, porque pelo o que eu tenho, não é por mim mesmo, mas pelo Senhor, obrigado. E todas as vezes que você se move nessa condição, você é humilde. Quando você para de agradecer, você se torna orgulhoso. Quem consegue entender isso aqui? É ruim de ouvir, não é? Não é bom não. Eu entendo que a gratidão nos protege de um coração orgulhoso. Deus quer proteger a mim e você de sermos orgulhosos, de querermos muito além daquilo que Ele tem para nós, de querermos ser mais e mais e mais, sendo que Ele já tem se contentado com aquilo que nós somos. E sermos tomados por um orgulho que entristece o coração dele. Amém? E aí, Lucas capítulo 17, versículo 11, para a gente terminar. Quem me dá mais 5 minutos? Ninguém? Por que não? Alguém me dá mais 5 minutos? 10, 20, 30. Brincadeira, vamos lá. Lucas 17, versículo 11, diz assim, ó. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria. Tá aí pra gente ler, tá? E da Galileia. Versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Os leprosos foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quantos conhecem essa passagem? Todos, né? O que acontece aqui? Jesus fez uma pesquisa de gratidão. Amém? Sim ou não?
Ele poderia ter colocado as mãos sobre os leprosos, feito uma oração ali, amém. Estão curados. Mas não, ele disse vai. E quando ele fala vai, é para ver quem volta. Entendeu? Jesus não faz nada à toa, gente. Tudo que ele faz tem um propósito. Amém? E quando ele faz essa pesquisa, a resposta é 10% das pessoas que recebem um milagre são gratas. Recebem um milagre. 10% daqueles que deixam de ser leprosos volta para agradecer e dar glória a Deus. Volta para ser grato. Olha que coisa absurda. Quem dirá quem não recebeu o milagre? Quem dirá dar graças pelos problemas? Consegue entender? E um volta. Os outros 9 foram para casa. Por que isso acontece? Porque a nossa natureza por si só é ingrata. É má. À luz da Bíblia, a nossa natureza é má. Mas Deus, Ele quer nos dar um coração totalmente grato a Ele. Para que possamos agradecer nas pequenas coisas. E eu quero terminar, gente, dizendo que todos os dias pela manhã, Deus te dará a opção de viver em gratidão ou não. Viver em gratidão ou não. Mas a escolha será sua. Quero terminar. Diz assim, uma frase que eu ouvi, ou melhor, que eu vi na internet. Não é que a vida não seja boa. O problema é que as pessoas se acostumaram a falar das coisas ruins. Eu quero refletir com você, nós temos tempo ainda. E, na verdade, eu gostaria que você se juntasse com quem você se sentir à vontade. Vamos ter um tempo de comunhão, temos tempo ainda, amém? E eu gostaria que você refletisse um pouco e fosse um momento de confissão para nós, amém? Sobre gratidão, sobre como podemos melhorar nisso, em que área nós temos falhado, todas as áreas, como podemos eliminar a murmuração da nossa vida, da nossa prática cotidiana. E eu te convido então a fazer grupos aí de 5 pessoas, não sei, de quantos vocês quiserem, mas estarmos refletindo e tendo comunhão. Em seguida estaremos orando, amém?